Olá, amigos, caríssimos, muita saudade de vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ter que dar sequência ao estudo da química. Então, a gente vai começar a falar sobre radioatividade. Então, vamos dar a pausa, né? A termoquímica, agora vamos entrar nas reações nucleares, radioatividade, emissões radioativas. O livro, volume 2, está na página 494, tá? De antemão, o que saber sobre radioatividade? Ela é chamada reação nuclear. O próprio nome diz tudo, reação nuclear. Portanto, vai ocorrer no núcleo atômico, no núcleo do átomo. Então, nessa primeira parte, vamos recordar algumas noções de atomística que vocês viram ano passado. O átomo. O átomo tem duas regiões. Núcleo. O que ocorre no núcleo do átomo? Os prótons, que são as cargas elétricas positivas. Vamos representar os prótons pela letra P minúscula. E os nêutrons, vamos representar pela letra N maiúscula, que são cargas elétricas nulas. Ao redor do núcleo do átomo existe a região chamada eletrosfera. É lá que vai ocorrer quem? Os elétrons, que nós vamos escrever S, tá? Que são as cargas elétricas negativas. Lembrando que essa eletrosfera ela está dividida em 7 camadas eletrônicas. Vocês se lembram, né? 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. Em cada camada eletrônica você vai encontrar o quê? Os subníveis de energia. Subnível S, P, D e F. Lembraram disso? Cujo preenchimento dos subníveis você vai utilizar o diagrama de Pauling, né? Um S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. Caríssimos, uma reação química, dessas que vocês viram no ano passado, a reação de dupla troca, de simples troca, né? Que vocês fizeram bastante, inclusive no laboratório, né? Nas reações que aparecem precipitados. As reações químicas convencionais ocorrem aonde? Aqui, ó, na eletrosfera de um átomo, certo? Como as reações há o quê? Uma constante troca de íons, deslocamento de íons, portanto ele ocorre na camada eletrônica dos átomos. Uns vão perder, outros vão ganhar elétron. Portanto, reações químicas comuns ocorrem essencialmente aqui, nas camadas eletrônicas, tá? Portanto, na eletrosfera. A reação nuclear, a radioatividade, vai ocorrer exatamente aonde? No núcleo do átomo. Portanto, uma reação completamente diferente de uma reação química convencional. Lembrando que número de prótons, para quem não se lembra, é o chamado número atômico. Tá? Átomos que têm o mesmo número atômico, trata-se de um elemento químico. Por exemplo, o carbono, número atômico 6. Qualquer átomo que tem o número atômico 6, trata-se do elemento químico carbono. Tá certo? São chamados isótopos, né? Átomos que têm todo o mesmo número atômico, trata-se do mesmo elemento químico. Tá certo? Como a reação nuclear vai ter alteração no seu núcleo, uma reação nuclear, uma radioatividade em questão, tem a tendência de fazer com que o elemento químico se transforme em outro. Por isso que é muito comum, numa reação nuclear,
acontecer o chamado o quê? A chamada o quê? Transmutação. Transmutação. Um elemento químico vai se transmutar em outro. Por quê? Porque a reação ocorre no núcleo. Você vai modificar o número de prótons. Portanto, você vai modificar o número atômico. Ou seja, a reação nuclear é um modo de você obter um elemento químico diferente a partir de um outro elemento químico. Tá? Por isso que nós chamamos o quê? Transmutação. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Antes de começar a falar dos tipos de reações nucleares, eu vou propor a vocês uma revisão sobre atomística. Vamos lembrar o seguinte. Número de massa, que nós representamos pela letra A. Número atômico, que nós representamos pela letra Z. Gente, o que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons e o número de elétrons de qualquer átomo. Lembraram? O que é o número de massa? É o número de prótons mais o número de nêutrons de qualquer átomo. Portanto, o número de massa é a soma das partículas que ocorrem no núcleo de qualquer átomo. Como o número de prótons é o número atômico, portanto, o número de massa é a mesma coisa que o número atômico mais o número de nêutrons. Lembraram? Como se representa um elemento químico? Vocês se lembram? Escreve o símbolo do elemento, número de massa superior e o número atômico inferior. Tudo no lado esquerdo. Ou o número de massa superior à direita, número atômico inferior à esquerda. Né? Que é o símbolo do elemento químico, né? Deu para lembrar? Para as emissões radioativas, radioatividade vai ser muito usado a simbologia do elemento químico. Essencial. Essencial lembrar número de massa e número atômico. Tudo bem? Quem tem o caderno do ano passado, tem tudo isso daí, tá? Ou pega o volume 1 do livro, tem tudo isso daí também. E é lógico, vocês não esqueceram, né? Não esqueceram. Tudo bem? Pausa para apagar. Eu vou colocar aqui uns exercícios para vocês retomarem essa teoria, tá bom?
Então vamos lá. Determine o número de partículas com os seguintes elementos. Alumínio 2713, tá? É bom recordar a tabela periódica também, né, pessoal? O alumínio é um metal, portanto, ele tem tendência a perder elétrons, portanto, se transformar em um cátion, né? Lembra como localiza na tabela periódica? Faça uma distribuição eletrônica. Pelo número de camadas, a gente descobre o período. E pelos últimos subníveis, a gente descobre a coluna ou família. O alumínio, ele termina o quê? 3s1, 3p2. Portanto, ele está lá na família 13. Tá bom? Vamos lá, gente. Alumínio 2713. Vamos descobrir os números de partículas do alumínio. Primeiro, o número de prótons. Eu apaguei, né? A primeira luz. Número de prótons. 13. Número de elétrons. O mesmo número atômico. 13. Número de nêutrons. 27 menos 13. 14 nêutrons. Certo? E daqui temos o número de massa. 27. E o número atômico 13. Portanto, essas são as partículas do elemento químico alumínio. Ele é um metal, certo? Matéria do ano passado. Se ele é um metal, ele pode ligar com não metal numa ligação química chamada ligação iônica. Lembraram? Metal com não metal, ligação iônica. Agora, o alumínio sozinho pode ter o quê? O seu núcleo modificado, tá? Pode ter seu núcleo modificado. Se ele modificar o núcleo, ele vai mexer aqui, ó, os prótons, tá? Se mexer os prótons, vai modificar o número atômico. Portanto, ele vai deixar de ser alumínio. Essa é a grande diferença da reação nuclear com a reação química tradicional, tá? Se o alumínio reagir com o oxigênio, vai dar uma ligação iônica e vai se transformar no óxido de alumínio. Pega a matéria do ano passado sobre óxidos, que você vai lembrar, tá? Gente, vocês viram no laboratório. Queimou o magnésio, deu aquele brilho bonito, depois misturou na água, virou um óxido também, né? Virou uma base que depois virou um óxido, tá? Agora, o alumínio sozinho pode fazer a mesma coisa. Reagir com oxigênio, vira um óxido, tá? Depois reage com a água, vira uma base. Isso tudo é reação química normal, tá certo? Você modifica o quê? Só os elétrons. Agora, esse alumínio, ele pode reagir sozinho numa reação nuclear. Aí você vai modificar os prótons. Modificando os prótons, você modifica o número atômico. Aí o alumínio vai se transformar em outro elemento químico. Essa é a diferença da reação nuclear, da radioatividade, para a reação química convencional. Tudo bem? Então, nesse primeiro instante, queria que vocês lembrassem dessa teoria da atomística, tá? Determine aqui as partículas: prótons, elétrons, nêutrons, número de massa e número atômico do dado elemento químico, tá? Vou passar aqui para vocês. Letra B,
o iodo, 127,53. Agora eu vou colocar um íon. Vou colocar o íon bário, tá? 136. Deixa eu ver se eu lembro. 137, 56, 2 mais. E vou colocar outro íon também. Eu vou colocar o íon brometo, 80, 35. Tá? Então, meus queridos, de antemão, façam esse exercício para vocês lembrarem principalmente a simbologia de um elemento químico, símbolo, número de massa, número atômico, tá? Lembrando que pode escrever assim também, ó, tá? Tudo bem? Então, de antemão, vamos relembrar esse conceito aqui da atomística. Símbolo, número de massa, número atômico, tá? Sempre lembrando que o A é massa, o Z é o número atômico. Prótons, elétrons, que é o mesmo número atômico, e nêutrons, que é a massa menos o número atômico, tá? Lembrando que cátion perde elétron, ânion ganha elétron, tá? Vamos relembrar primeiro essa parte de simbologia e as partículas de cada elemento químico. E na próxima aula a gente começa falando das emissões radioativas. Tudo bem? Pessoal, muita saudade de vocês em sala de aula, em laboratório, torcendo, orando para que passe logo, né? Essa fase que não é nós apenas, é o mundo inteiro que está sofrendo, vivendo essa pandemia. Vamos orar, vamos torcer para passar logo essa fase. Muita saudade de vocês, tá? Um beijo no coração de cada um. Fiquem em casa, cuidem-se bem, fiquem com Deus. Até a próxima.